Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo levar informações relevantes para a vida condominial. Hoje falaremos de um assunto de extrema importância e é um assunto novo, que diz respeito a LGPD. A sigla é meio estranha, mas é uma lei que diz respeito à proteção de dados. E essa lei foi promulgada em agosto de 2018 e tem alguns objetivos. O que se pretende com isso, né? Se pretende proteger os dados de todos os cidadãos. Mas que dados, né? Quando a gente fala em dados, que dados tem para ser protegido? Por exemplo, a gente pega aí CPF, RG, data de nascimento, e-mail, endereço. E tudo isso tem um grande valor no mercado atualmente. Então, o objetivo nosso bate-papo de hoje, é falar um pouquinho sobre isso. A segurança desses dados, elas devem ser muito bem preservadas. E de que forma se faz isso? É justamente aí que vem essa lei para poder nos informar ou nos balizar como fazer todo esse tratamento, para fazer toda essa segurança. E essa privacidade de dados, ela se concentra nos direitos dos indivíduos. Então, todo indivíduo tem o direito da privacidade. Isso já está na nossa Constituição, que é o direito dessa privacidade ser preservada, não podendo deixar que isso passe batido ou seja utilizado nossos dados de forma indevida ou sem autorização. Somente podem usar nossos dados pessoas ou entidades que tenham autorização nossa para que se possa divulgar esses dados. E, tratando de dados, é claro, imaginem vocês a quantidade de dados que circula dentro de um condomínio. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, hoje nós vamos ter a presença, mais uma vez, da nossa ilustre amiga doutora Camila, que é sócia do escritório de advocacia CIM Advogados, que vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre tudo isso. Olá, doutora Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez para discursar um pouquinho sobre esse tema que realmente é muito novo para ser discutido. Então, creio que temos muita coisa para falar sobre isso. Olá, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um assunto que é de suma importância, uma legislação nova que está permeando a questão dos condomínios. Nós viemos aqui para ajudar a esclarecer as demais dúvidas. Isso é muito bom. Camila, com relação a essa questão da privacidade, podia falar para a gente o que importa a privacidade dos dados para todo mundo de uma maneira geral? Na era da economia de dados, o verdadeiro valor da empresa são os dados coletados do cliente. Os dados, então, ele é um ativo muito valioso para que haja uma proteção e manutenção desses dados pessoais dos indivíduos. Os dados eles são processados pelas empresas e eles devem sempre ser resguardados e ter uma validade bem rígida na sua manutenção. Com relação a essa proteção dos dados, da importância dele, doutora, o que poderia citar a respeito de limite do poder com relação aos dados? Bom, a limitação do poder em relação a esses dados é quando alguém sabe alguma coisa muito importante sobre você e esse dado ele tem que ser restringido. Ele não pode ser livremente, então, manipulado. Resumindo, quem tem a informação tem poder. Exatamente. Hoje em dia, quem detém a informação, ela detém muita coisa sobre aquele consumidor ou sobre aquela pessoa. E com relação ao respeito pelas pessoas, doutora? Bom, o respeito pelas pessoas, a gente cuida, então, da privacidade desses dados. Uma vez que eu tendo um dado onde eu não quero que ele veicule em determinado meio, eu posso pedir a sua exclusão ou a sua retirada desses dados desse meio de comunicação. Muito bem.
E, além do respeito das pessoas, o que poderia dizer da gestão da reputação? Bom, a gestão da reputação é o modo com o qual nós somos vistos, o modo pelo qual nós podemos ser julgados pelos outros. Então, tendo esses dados em um ambiente aberto, ele fica muito propício a outras pessoas terem acesso e aí aquele detentor daquela informação poder fazer algum julgamento, alguma coisa sobre aquele titular do dado. Resumindo, o titular acaba ficando vulnerável. Perfeitamente, numa extrema situação de vulnerabilidade em decorrência dos seus dados expostos. Hoje também temos a questão da manutenção de limitações sociais. Como a doutora vê isso também? Bom, a manutenção dos limites sociais, ela diz respeito às pessoas não precisarem saber o tempo todo onde nós estamos. Doutora, nesse caso, poderia dar um exemplo disso? Bom, um exemplo da utilização da manutenção desses limites é a utilização do celular. Uma vez, ao adentrar no condomínio, o condomínio consegue saber, pela verificação do celular, onde eu estaria localizado dentro daquele condomínio. Muito bem. Mais uma das características que nós temos comentado, que seria a confiança. Bom, a confiança ela diz respeito à confidencialidade. Uma vez que se perde a confiança, infelizmente não se tem mais como estar administrando aquela informação. Bom, propriamente dito agora, vamos entrar na área de condomínios, né? Perfeito. Por que a LGPD se aplica aos condomínios, doutora? Bom, a LGPD ela se aplica aos condomínios em decorrência dos inúmeros dados que são coletados dos seus moradores, condôminos, colaboradores e fornecedores que estão diariamente naquele ambiente. Vejam a quantidade de informações que se passa por um condomínio. Camila, vamos fazer digamos assim, nivelar todo mundo que está nos ouvindo com relação a algumas palavras que podem ser ditas a partir de agora. O que seria dados pessoais? Bom, os dados pessoais são tudo aquilo que possa estar identificando uma pessoa, como o CPF, RG, o nome completo, a data de nascimento, a nacionalidade. Então, é tudo aquilo que permita, direta ou indiretamente, que uma pessoa seja identificada em um grupo específico de pessoas. É aquilo que delimita alguma pessoa em meio a um grupo. Além do dado pessoal, que vamos falar no decorrer do programa, tem uma outra frase que diz dado pessoal sensível. O que seria isso? Os dados pessoais sensíveis, eles merecem um tratamento mais rígido em decorrência de seus dados mais sensíveis, como, por exemplo, os dados biométricos, a coleta da voz, a foto, a questões da íris da pessoa que está adentrando naquele condomínio e questões também éticas, raciais, posicionamentos políticos. Então, é tudo aquilo que possa estar identificando aquela pessoa, mas tratam de questões que elas podem futuramente ser discriminadas. Com relação a esses dados sensíveis, uma coisa nos chama a atenção com relação a crianças e adolescentes. Como isso também é muito sensível lidar com esses dados. Perfeitamente. Bom, o condomínio ele não pode requerer e ter esses dados dessas crianças ou adolescentes sem autorização de um dos pais ou de seus representantes legais. Então, o condomínio ele sempre tem que ter essa autorização para ter em posse esses dados. Porém, há uma exceção em caso dessa criança ou adolescente precisar ter os seus dados coletados, até então, para estar identificando quem são os seus pais, uma vez que poderiam estar perdidos no condomínio e esses colaboradores, como o porteiro, precisam localizar os pais. Aí é uma questão que necessariamente coleta-se os dados dessa criança e desse adolescente, mas que após a coleta tem que ter uma destinação certa e talvez até a exclusão dessas informações do banco de banco de dados. Muito bem. Agora vamos começar já a adentrar então no nosso questionamento de condomínios. Quais são os dados pessoais que o condomínio pode e deve coletar somente? Bom, normalmente o condomínio, através da portaria, na pessoa do porteiro, ele coleta os dados como nome completo, RG, CPF, endereço, a placa do veículo, normalmente para adentrar no
condomínio, normalmente são esses dados básicos. Bom, vai aparecer mais agora na nossa conversa mais alguns personagens com relação à LGPD. Quem seria um controlador? Bom, o controlador é a pessoa jurídica representada pelo síndico. O controlador é aquele que detém os dados dos condôminos, das pessoas que estão adentrando naquele condomínio. O controlador, então, ele faz esse gerenciamento dos dados e, normalmente, é ele que passa essas informações tanto para administradoras quanto para os parceiros, os terceiros que trabalham nesse ambiente. Bom, uma vez o controlador é o condomínio, que é o responsável, e os operadores, quem vai operar isso? Quem que é o operador da LGPD de determinado condomínio? Bom, os operadores, eles costumam ser a administradora do condomínio ou os terceiros. A administradora, que tem um papel super importante dentro da questão condominial, e os terceiros, a gente pode tratar aqui o porteiro, que por vezes ele vem de uma empresa terceirizada. Então, esses operadores é quem vai também ter esse conhecimento desses dados, normalmente também são a administradora e o porteiro. E o encarregado, que é outra figura que aparece na LGPD, que ele tem uma determinada função. Quem seria o encarregado no caso do condomínio? Bom, no caso do condomínio, pode ser o encarregado o próprio síndico, subsíndico ou algum membro do conselho. É necessário que a pessoa que seja encarregada de estar gerindo também esses dados, eles tenham conhecimento sobre a lei de proteção de dados e outros conhecimentos interdisciplinares. E até mesmo conhecimento jurídico na área, porque ele vai ser um braço tanto do controlador quanto dos operadores. Vejam a importância que começa a ter a informação sendo manuseada dentro do condomínio. Então, é de extrema relevância tomar muito cuidado com quem vai estar manuseando os dados dos condôminos ou de terceiros dentro do condomínio. Mais uma pergunta para nós, doutora. Quais são os dados pessoais que a portaria deve coletar dos visitantes ou prestadores de serviço? Bom, primeiramente, cumpre esclarecer que esses dados eles são coletados para fins exclusivos de segurança do condomínio. Os dados normalmente são nome completo, RG, CPF, número de documento de identidade. Então, a base desses dados são realmente para garantir a segurança daqueles que estão trabalhando ou adentrando nos condomínios. Pessoal, o papo tá bom, mas vamos fazer um breve intervalo e já retornamos na sequência para dar continuidade a esse assunto de extrema importância para a gente da vida condominial atualmente. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento.
Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício, focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Voltando desse pequeno break que fizemos, vamos dar continuidade a esse assunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E para dar continuidade, vamos lá mais uma pergunta para a doutora Camila. Camila, a portaria, ela pode estar coletando dados biométricos dos visitantes ou de moradores? Sim, sem sombra de dúvidas. A impressão digital, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, reconhecimento de voz, normalmente são coletados pela portaria quando o morador ou um visitante adentra aquele local. Importante ressaltar que esses dados são dados sensíveis, então eles necessariamente têm que ter um tratamento mais rígido pelo condomínio. Poderia citar para a gente alguns desses cuidados que o condomínio deve ter para coletar esses dados? Bom, é necessário sempre ter o consentimento daquele titular do dado, sempre pedir autorização para que haja essa coleta e também estar informando essa pessoa para onde esses dados estarão indo, onde serão armazenados, a forma com que eles serão utilizados. Então, tem que ter extrema transparência quanto à coleta desses dados e a informação para a sua finalidade. Isso é muito importante. As pessoas devem saber, uma vez que ela está cedendo seus dados, para qual finalidade vai ser utilizado esses dados. Olha a importância que o condomínio deve dar na hora de se coletar esses dados. As questões que devem ser observadas, é a questão o consentimento de quem está fornecendo, a informação de como vai ser tratado esse dado. Isso é muito importante para que, inclusive, quem está fornecendo esses dados tenha segurança também de saber que isso não vai ter um mau uso desses dados. Como a doutora tem visto isso, assim, é complicado lidar com dados, por exemplo? Bom, a questão dos dados, elas merecem um tratamento específico, uma vez que a gente está lidando com vidas. E quando a gente se trata de informações de terceiros, realmente tem que ter uma preocupação referente a tudo isso e um cuidado das pessoas que administram e manipulam esses dados. No caso dos condomínios, os controladores e operadores desses dados. É importante ressaltar que o condomínio ele deve criar alguns procedimentos com relação ao tratamento desses dados. Se não tem, é necessário criar um tratamento, um procedimento, para que esse dado realmente seja manipulado da melhor forma, ou melhor, seja, digamos assim, utilizado da melhor forma, sem que traga prejuízo para qualquer um detentor desse dado. Vamos a mais uma pergunta aí, doutora, com relação a essas regras de LGPD. Estamos falando de dados. Quando a gente fala de dados, o pessoal imagina inicialmente tudo informatizado. Mas tem condomínios que ainda está no papel. Usa fichas. Isso também vale para esses condomínios? Vale para esse tipo de informação? Sem sombra de dúvidas. Apesar do universo dos condomínios estarem digitalizados, há condomínios que ainda usam formulários no cadastramento daqueles visitantes ou pessoas que estão adentrando naquele ambiente. Por isso, é de extrema importância que tenham, sim, uma política de privacidade para esses materiais físicos e que eles possam ficar guardados em locais seguros e protegidos. Aí começa, né? Porque o livro de ocorrência ou o cadastro de dados está na mão do porteiro. Aí chega um determinado condômino, ô seu José, eu queria saber o telefone do morador do apartamento não sei das quantas. Isso acaba cedendo, porque já é conhecido, o telefone do fulano é esse. Isso é um vazamento de dados. Com certeza. O vazamento de dados
ele é expressamente vedado. Isso não pode acontecer. Então, aquele porteiro ou aquela pessoa que tem conhecimento daquele dado, do visitante, do morador, do fornecedor de serviço que está naquele local, ele deve manter a guarda desses dados. Jamais poderá ser vazado esses dados, uma vez que o porteiro ele pode ser responsabilizado por isso, sofrendo multas ou até mesmo a sanção de dispensa por justa causa. Tá, já entrou numa outra seara que é interessante. O porteiro ele pode sofrer essas sanções de multa, de advertência da multa, até mesmo a dispensa. Mas o responsável por isso acaba sendo quem? O síndico, ele é o responsável, é ele que está representando a pessoa jurídica do condomínio, então ele é o responsável pela guarda, pela implementação e manutenção desses dados. Então, teoricamente, o síndico ele é responsável por estar implantando políticas que façam com que esses dados, tanto os dados sensíveis quanto os dados mais comuns e corriqueiros, como já mencionamos aqui, RG, CPF, data de nascimento, sejam guardados em locais que não sofram nenhum tipo de vazamento. Para esse caso, por exemplo, os locais onde isso deve ser guardado deve ter uma restrição com relação à circulação de pessoas, somente pessoas autorizadas a terem acesso a tudo isso. Exatamente. Somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esses dados. Normalmente, é indicado que o síndico tenha um HD externo, guarde esses arquivos na nuvem ou tenha uma empresa especializada que cuide daqueles arquivos. Já que tocamos no nome do síndico, na figura do síndico, quais a responsabilidade do síndico diante dessas diretrizes da LGPD? Bom, o síndico ele tem que adotar todas as medidas necessárias para que a LGPD seja implantada no condomínio. Então, o síndico, seria importante ele estar levando nas assembleias de votação a respeito da implantação da LGPD. Então, ele tem que levar esse assunto na assembleia, se possível, incluí-lo na convenção. Estabelecer procedimentos, implantação e boas práticas na proteção dos dados, então, de todos aqueles que circulam no condomínio, seus moradores e os fornecedores que adentram aquele ambiente. A doutora comentou que é de responsabilidade do síndico fazer a implementação das regras, da política da LGPD, mas eu acredito que, ainda para complementar, não seria só a implementação. E uma coisa que eu acredito ser muito importante é a manutenção do sistema, porque uma vez implementado, às vezes é até mais fácil. E como fazer a manutenção? Perfeito. Bom, a manutenção também ela é também de suma importância para que o síndico consiga administrar esses dados condominiais. Outro ponto muito importante também é referente da consultoria especializada para poder administrar e gerar esses dados. Auxiliar o condomínio, na pessoa do seu síndico, a fazer toda a manutenção e os tratamentos desses dados, para melhor privacidade e cuidado com os dados dos terceiros. Essas regras da LGPD, da proteção de dados, elas se aplicam aos prestadores de serviço e fornecedores do condomínio? Bom, as regras se aplicam a qualquer pessoa ou qualquer empresa, independente do seu tamanho ou faturamento. Então, ela se aplica, sim, aos condomínios e também aos fornecedores. Quais seriam as responsabilidades dos prestadores de serviços, dos fornecedores, que recebem os dados do condomínio, e incluindo essas empresas que fornecem sistema de portaria virtual? Qual seria a responsabilidade desses prestadores de serviço com relação ao sigilo, uma vez que ele recebeu todos os dados do condomínio? Então, ele já tem uma base de dados pronta, que tem um valor inestimável, que são os dados, e está na mão do terceiro, esses dados. Bom, o terceiro ele não pode deixar de observar a legislação da LGPD. Então, esses dados eles têm que ser minuciosamente protegidos e cuidados. Então, o terceiro, ele também, observem que o terceiro ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele recebe esses dados. E deve estar realmente pautado, ele deve estar seguindo, cumprindo as regras da LGPD. Independente que não foi ele que coletou os dados, mas ele tem esses dados, ele tem que preservar a integridade desses dados.
É isso, doutora? Exatamente. Preservar sua integridade e evitar qualquer tipo de vazamento. E como utilizar os contratos, ou melhor, como atualizar? Eu tenho contrato hoje com prestadores de serviço que prestam serviço já há 2, 3 anos. E essa lei é nova. E na época da assinatura desse contrato não tinha nada referido que fazia referência à LGPD. E como fazer isso hoje? Como atualizar esses contratos? Bom, primeiramente, cabe uma análise desse contrato, por intermédio, então, aqui a gente aconselha de uma assessoria jurídica, um corpo jurídico, que possa, então, fazer essa análise desses contratos para ver se há necessidade de fazer um novo contrato ou, então, um aditivo nesses contratos já existentes, a fim de manter, então, a proteção dos dados daquelas pessoas. É claro que para fazer esse aditivo ou fazer um novo contrato, o objetivo é deixar expresso nesse novo contrato ou nesse aditivo a responsabilidade do prestador de serviço com relação à preservação dos dados. Perfeito. Então, essa responsabilidade ela tem que estar expressa nesse contrato para que seja amarrado as responsabilidades, então, das partes, tanto o controlador quanto os operadores daquele dado. É uma pena que estamos chegando ao final do tempo e não chegamos nem à metade do nosso propósito de falar sobre a LGPD. Mas já vai ficar em aberto para a doutora Camila vir aqui numa outra oportunidade para a gente poder estar falando mais um pouco a respeito da LGPD. Muito grato pela presença e pelas informações que nos brindou. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo convite e com certeza estaremos juntos em mais programas tratando desse assunto que é muito importante e muito relevante. Como tenho feito sempre com vocês, é uma pena estar terminando, vai ficar para o próximo programa em darmos sequência e não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais, mandar e-mail no sentido de sugerir pautas para que possamos estar discutindo aqui com vocês, trazendo soluções para os problemas que vocês podem estar elencando. Para vocês, uma boa semana e até o próximo programa.